Amém, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria mais uma vez poder estar cultuando o Senhor, poder contribuir com a noiva sem mácula, que um dia vai subir para a eternidade. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e é por isso que nós estamos aqui. Porque santo, santo é só o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele. Porque a palavra diz: enquanto nós adoramos, ele visita a nossa casa. Enquanto nós adoramos, ele visita a nossa família. Glória a Deus. Enquanto nós adoramos e louvamos o nome dele, ele vai curando, ele vai libertando. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1. 1 Crônicas, há algum tempo o Senhor já tem tocado no meu coração para poder trazer essa mensagem. Porque é uma mensagem da palavra do Senhor para nós, que traz uma grande reflexão, principalmente para os cristãos. A palavra do Senhor diz assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baala e a dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, te adoramos, Senhor, te exaltamos,
porque o teu nome é acima de todo nome, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração, assim como tem falado comigo. Assim, ó Deus, assim como a palavra ela é como espada de dois gumes, ó Deus, que assim corta também do pregador, porque é necessário que, ó Pai querido, a palavra fala primeiro conosco, para que depois passemos para a igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha consolar para o nosso coração, venha transformar o nosso interior. Pai, retirar todo orgulho, toda soberba, ó Pai, todo pecado e oculto, até mesmo que nós nem percebemos, Pai. Que, ó Pai querido, a nossa busca e a nossa santidade perante o Senhor a cada dia seja renovada na tua presença. Te glorificamos e te exaltamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E não me deixe te atrapalhar, Senhor. Amém. Esse texto ele já é muito conhecido na palavra. Ele está relatado em 1 Crônicas e também está relatado em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 7. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente olha e a gente vê que o povo de Israel ele já havia se esquecido da aliança que Deus havia estabelecido com o povo. Foi-se estabelecido algumas regras para que o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, e era a tribo dos coatitas, que eram responsáveis por carregar os utensílios sagrados da casa do Senhor. Quando Davi ele toma essa decisão de trazer a Arca da Aliança para Israel, eu preciso voltar só um pouco mais atrás, porque a gente olha a manifestação do poder, da glória e também do juízo de Deus. Começando de Eli, a gente olha e levando para esse fato aqui, a pergunta é: por que durante muito tempo os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles profanaram o templo, eles se prostituíam na porta do templo, eles literalmente não eram corrigidos pelo sacerdote Eli. E aí a pergunta que muitas vezes eu vejo, e até mesmo olhando para a palavra, por que Deus não fulminou eles na porta do templo? Porque eles comiam, eles roubavam o alimento que estava cozendo, a carne que era cozida, eles roubavam. Eles pegavam porção e comiam, eles se prostituíam com as mulheres que chegavam. E aí a gente olha para o cenário, mas é simples de entender. Quando Ofni e Finéias, durante esse período, Deus não se manifestava, não falava com Eli, porque o pecado já estava intrínseco, estava ocupando ali aquele ambiente. E eu preciso entender que o fato de Deus estabelecer um tabernáculo, ele só manifesta a presença dele quando ele é invocado. É um grande erro que a gente vê por aí, até mesmo nas igrejas, é achar que eu tenho um templo suntuoso e que Deus vai se manifestar ali. Ele não se manifesta se ele não for invocado com reverência, com temor, com louvor, com adoração. E não é qualquer louvor. Estou todo arrepiado já. E Deus, quando nós olhamos para o texto, a gente vê que Davi, ele estava com o coração aberto, mas ele não havia lido o livro da lei. O sacerdote, assim como diz a Escritura, todas as vezes que o sacerdote ele era instruído a qualquer troca de rei, era que ele tirasse uma cópia, é como se fizesse uma cópia do livro, entrega na mão dele para que ele medite dia e noite, para que ele não venha pecar contra mim. Nessa situação, a Arca da Aliança estava lá na Filístia. Quando o exército de Saul perdeu a batalha, a Arca da Aliança foi levada. E nessa batalha,
antes dessa batalha acontecer, o profeta Samuel havia falado com Eli: Eli, os seus filhos vão morrer. Ele já tinha avisado que Deus estabeleceria um juízo. Por quê? Olha só que interessante, para vocês entenderem. Até então o Senhor não falava mais com Eli. Ele não ouvia a voz de Deus porque ele não era invocado. E Deus não habita onde tem pecado. Deus ele não se manifesta aonde o pecado está intrínseco. E aí o profeta Samuel, ele recebe de Deus a profecia e passa para ele. E ele se conforma, porque ele sabia que ele não corrigia os seus filhos, ele não exortava eles, e ele não afastava ele daquilo que era o cargo que era da tribo, a qual ele foi instituído como o sacerdote. E aí, na guerra, Ofni e Finéias morrem. E ele também morre depois, quando ele recebe a notícia. A Bíblia fala que ele estava todo gordo. E ele estava sentado na porta dele, ele já não enxergava muito bem. Ele estava gordo, cheio, porque ele estava literalmente como se fosse acomodado. E a Bíblia fala que quando ele recebe a notícia, ele cai para trás. E ali ele morre, ele quebra o pescoço, ele morre. Você vê que como Deus ele trabalha, quando Deus envia uma palavra de juízo, não tem como fugir. Por quê? Porque o templo já estava sendo profanado. E aí, quando o profeta Samuel começa a invocar o Senhor, ele começa a fazer o sacrifício, e a Bíblia fala que todas as vezes que colocava a oferta, o cordeiro em cima do altar, e ali se queimava o sacrifício. E essa fumaça ela subia como um incenso até as narinas do Senhor. E a Bíblia fala que os levitas, os que eram responsáveis pela música, pela adoração, e começava a se adorar dentro do tabernáculo. E aí a presença de Deus manifestava. Quando vocês olham para a situação, vocês veem que Deus ele se manifesta no lugar onde tem louvor, onde ele é invocado, onde ele é bem-vindo no meio da igreja. E aí acontece o que? Samuel começa a fazer o sacrifício, começa a invocar o nome do Senhor, e a glória de Deus vem. E a glória de Deus começa a se mover naquele ambiente. E aí o que acontece? Acontece o juízo contra eles. Porque Deus ele não manifesta onde não tem adoração. Não se manifesta onde tem a busca através da adoração. Agora vamos voltar para o texto. Os filisteus levam a arca. Eles levam a arca, tiram a arca da aliança. E eles levam ela lá para a Filístia. E eles colocam no templo de Dagon. A Bíblia fala que o Dagon é um deus filisteu. Eles colocam a arca da aliança do lado do deus Dagon. E aí o que acontece? No outro dia de manhã cedo, a estátua de Dagon estava caída, com a cara no chão. E aí eles vão lá, levantam a estátua e colocam de novo a estátua no mesmo lugar. E deixa a arca da aliança ali. E a palavra fala que no outro dia a cabeça dele havia decepado e as mãos. E Deus começa a manifestar um juízo sobre a Filístia, que era a cidade de Asdod, onde ficava o templo de Dagon. E aí o povo começa a sofrer de úlceras ou hemorroidas, né? Lá a tradução depende muito da tradução. Tumores começam a aparecer no povo, ratos começam a aparecer e começam a manifestar uma infestação terrível. Centenas e milhares de pessoas começam a morrer na Filístia. Por quê? Por causa da arca da aliança que estava sendo profanada no templo de Dagon. E aí quando eles veem que a cidade de Asdod estava sendo devastada pela peste, eles mandam para Ecrom e depois para Gade. Foram 3 cidades que foram destruídas com as pragas dos tumores e dos ratos. E aí esse povo da Filístia fala assim: nós precisamos tirar essa arca daqui. Eles sabiam que o juízo de Deus estava vindo para em cima da Filístia, dos filisteus, por causa da arca da aliança. E aí você consegue compreender, porque Deus, independente de onde Deus está, Ele é Deus. A arca da aliança não era Deus, mas significava manifestação da presença. Então quando eu levo Deus para dentro do ambiente onde Ele não é bem-vindo, certamente o juízo vai acontecer.
E é por isso que nós estamos aqui pregando a palavra. Porque o que a gente vê aí fora é manifestação, assim como aconteceu com ele, onde a adoração ela já não existe, onde o Senhor já não é mais invocado, o púlpito está sendo usado para benefício próprio, o homem quer destaque, o holofote não é para Jesus, o nome de Jesus não é glorificado, é o nome do homem, os louvores já não falam mais de adoração, é um louvor egocêntrico. E como que Deus vai se manifestar nisso? Não se manifesta. Talvez eu possa até sentir um arrepio, eu possa até sentir uma emoção, mas não é Deus, não é a presença, é emocionalismo. E a Bíblia fala que os cristãos falam assim, ó, nós não podemos mais permanecer com essa arca da aliança aqui. Vamos mandar isso de volta para lá, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oferta. E eles construíram tumores de ouro e ratos de ouro e colocaram do lado da arca, construíram uma carroça nova, pegaram vacas que haviam criado e que nunca haviam recebido juros, 2 vacas, e colocaram na vaca, apiaram aquelas vacas com jugo e mandou aquelas vacas, as vacas saíram sem rumo e foram. E a palavra fala que quando elas chegaram em Kiriat Jearim, é a casa de Abinadab, essa arca ficou ali. Só que antes dela chegar na casa de Abinadab, a arca também chegou no povoado, ali, próximo a Israel. Só que quando o povo viu aquela arca, eles ficaram muito felizes. E aí quando eles olharam, a Bíblia fala que quando eles visualizaram a arca, eles tiveram curiosidade de abrir a arca. E a palavra fala que 70 pessoas morreram, porque abriram a arca da aliança. E a gente precisa entender isso, o Deus que é lá do Antigo Testamento, que é o Deus lá antes da criação, é o mesmo Deus de hoje. Só que o mundo, as pessoas acham que Deus, antigamente, ele era um Deus de juízo, um Deus malvado, e depois Deus se tornou só amor. Mas isso não é a verdade, isso é uma mentira de Satanás. E aí quando eles devolvem essa arca da aliança, a palavra fala que o juízo que estava sobre a Filístia parou. E eles entenderam que tudo que estava acontecendo com eles é por causa dessa profanação. E a palavra fala que quando essa arca ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E aí como nós chegamos no texto, Davi resolve trazer a arca da aliança para Israel. Foi usado a forma, o pensamento de Davi foi correto. Vou trazer a arca, vou trazer a presença. E a Bíblia fala que eles começaram assim como foi lido, eles começaram a adorar. No período, eles escolheram, eles consagraram esse Uzá e Aiô, eles eram filhos de Abinadab. Então eles foram consagrados para cuidar dessa arca, que eles eram da tribo de Levi. E quando a Bíblia fala que quando eles estavam transportando a arca, eles estavam do lado, acompanhando essa arca, e essa vaca que estava trazendo, essa carroça que estava trazendo, a palavra fala que a roda passa no ressalto e a arca ela pende. Porque ela pendeu, imagina uma carroça com uma coisa em cima e você tenta segurar. E a palavra fala que Uzá faz o quê? Ele toca na arca. Ele foi fulminado ali. Davi não entendeu. Davi falou, Senhor, mas como que eu vou trazer essa arca para Israel? E o Davi se entristece, ele até se enfurece, porque aos olhos dele eu estou trazendo a presença de Deus. Senhor, eu estou trazendo a tua presença. O povo estava adorando. E aí entra a questão. Olha só, quando Davi resolve trazer a arca da aliança, a Bíblia fala que eles tocaram instrumento, qual foi? Alaúde, tamborim, né? E havia um louvor de adoração. E quando se invoca o louvor de adoração, a presença de Deus ela vem. Porque a Bíblia fala que Deus habita nos louvores. E eram louvores de júbilo, porque o povo estava feliz. Só que eles estavam fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Porque a arca da aliança jamais
poderia estar em cima de um carro de boi. A regra, quando você lê em Levítico, Deuteronômio, lá no Êxodo, precisava, para transportar a arca, o sumo sacerdote, que eram responsáveis pelo tabernáculo, ele desmontava toda a estrutura, e a tribo de Coate, que eram os responsáveis por transportar a arca. Eles eram da descendência da tribo de Levi, que eram os coatitas. E a palavra fala que somente os 4 sacerdotes os levitas poderiam usar varas para transportar a arca da aliança. E aí que eles fizeram? Colocar em cima de um carro de boi. Ou seja, eles imitaram o mundo, imitaram os filisteus. E é o que está acontecendo, irmãos. A igreja, muitos cristãos, muitos crentes estão imitando as coisas do mundo. E aí está fazendo o quê? Está trazendo juízo para dentro da igreja. O que mais se vê é a igreja querendo imitar o mundo. Vai ter uma festa junina, vou fazer bandarelinha, vou fazer vestidinho, vou pintar a cara de coisa, e está tudo certo. Aí você vai falar, confrontar, eu não vejo nada de mal nisso. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui confrontar, as pessoas falaram, não tem nada de mais nisso. Está adorando a demônio, está fazendo culto a demônio, e está falando que está invocando a presença de Deus. Isso é muito real nos nossos dias, isso é tão claro. A presença, ela precisa ser manifesta de uma forma pura. A busca a Deus, ela precisa ser manifesta de uma forma pura. Não importa quantas pessoas vai estar na igreja, mas tem que ser pura. Se você falar assim, você precisa fazer um evento, você vai trazer profeta, vai pregar para a igreja encher, esquece. Se as pessoas estiverem vindo aqui por causa de mim, por causa do profeta, estão vindo pelo motivo errado. As pessoas têm que vir para a igreja por causa de Jesus. Porque onde tem a presença, tem o poder. Onde tem a presença, tem cura. Onde tem a presença, tem libertação. Onde tem a presença, tem renovo. E tem muitos que estão buscando o holofote. Vai lá, é um pregador famoso. Ele prega lá nos Gideões, vamos trazer ele para cá. Aí a igreja enche. Mas quando o cara vai embora, não vem ninguém para a igreja, só vem por causa da pessoa que está pregando. É uma realidade, irmão. Por isso que muitas pessoas não me chamam para pregar. É a última igreja que eu preguei, o camarada nem fala mais comigo. Eu mandei uma mensagem para ele, não fala mais comigo. É uma realidade dos nossos dias. Os crentes de hoje precisam abrir os olhos. Grande reflexão para nós. É um equívoco achar que o que vale é a intenção do meu coração. Usar, ele tinha as maiores intenções, mas ele era um levita, ele sabia das regras. Usar, ele sabia porque ele foi instruído. Ele era filho da tribo de Levi, ele era filho de Abinadab, era um sacerdote, era um levita, ele sabia das regras. E o fato dele obedecer à voz do rei, ele deveria ter confrontado o rei. O Senhor é rei, mas eu sou levita. Para você levar a arca, você precisa ter regras. E a Bíblia fala, como falou, ele uniu os sacerdotes, todo o povo. Só que do jeito que deveria fazer, mas da forma errada. Eu tenho sim que trazer a presença de Deus, mas da maneira correta. Louvado seja o teu nome, Deus. Profanar as coisas sagradas é muito sério, irmãos. É por isso que eu peço sempre a Deus para que me dê sabedoria. Porque o que a gente vê aí hoje é triste. Você vê as pessoas vão para a igreja, elas vão, cultuam, elas louvam, mas quando chega numa situação, elas vão para casa, elas ouvem a mensagem, assim como está em Apocalipse, para que a gente possa ouvir, que a gente possa ler e que a gente possa guardar a palavra. Só que a gente ouve, a gente lê, mas não guarda. Porque não adianta nada eu ler a Bíblia, eu ouvir a palavra, mas eu não guardo a palavra no meu coração. E é um grande erro, porque eu sempre falo isso. Assim como eu falei, as pessoas elas precisam procurar
a igreja por causa de Jesus. Eu vou na igreja porque lá tem um fulano que vai fazer ele é muito usado em cura, então eu vou lá receber minha bênção. Aí a pessoa vai e recebe a cura e não volta mais. Mas eu penso diferente, eu preciso ir lá, eu preciso buscar o dom da bênção, porque quando eu levo o dom da bênção para minha casa, a bênção está dentro da minha casa. Eu sou abençoado dentro da minha casa. Eu não posso ser egoísta, mas eu vou lá receber minha bênção e depois não me importa mais. Não, enquanto eu falo, Senhor, entra na minha casa. Eu tenho que fazer trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, para que a cura, o renovo espiritual, a transformação, ela vem para dentro da minha casa. E é muito sério, porque quando a gente olha para a Escritura, a gente vê exemplos claros. Por exemplo, a Nadab e Abiú, que eram filhos também de Arão, eram homens instruídos, eram sacerdotes pela casa do Senhor. A palavra fala que eles oferecem fogo estranho no altar. E que é isso? O altar, quando se colocava o cordeiro, aquela brasa que ficava em cima do altar, só se podia acender os incensos com aquela brasa do altar. Se você pegasse um outro fogo e entrasse para dentro da presença, você era morto, fulminado. Deus não aceita e não aceitava. Isso é muito sério, a Bíblia é muito clara. E aí depois que a gente ouve nos nossos dias, isso é fogo estranho. O que é isso? É vontade humana entrando dentro da igreja. Você pode ver até manifestação dentro da igreja, gente pulando, gente rodando. Discernimento espiritual. Eu peço a Deus todo dia discernimento espiritual. A presença de Deus, ela é transformadora. E é notório quando você tem a presença, porque o inimigo também não opera cura. O inimigo, ele fala até língua. Eu falo que eu fui expulsar um demônio uma vez, e a pessoa fala estranho. Eu falei, isso é muito sério, irmãos. A minha esposa está de prova ali, começou a falar e a língua dela é tipo espanhol, você lembra? Língua espanhol. E aí veio o discernimento espiritual. Eu falei, vamos orar para a gente finalizar a libertação. Na hora que eu comecei a orar, orando na casa, ela fez aqueles movimentos igual o batismo do Espírito Santo. E começou a fazer assim, daqui a pouco começou a orar em língua. Aí eu tive que repreender de novo. Só que é legalidade no mundo espiritual. O mundo é regido por leis espirituais. E se eu dou legalidade, eu vou ficar expulsando e nunca vai terminar de sair. Ele vai sair e vai voltar. As pessoas precisam se arrepender dos pecados. E aí, voltando para a palavra, uma reflexão para nós. Eu já estou finalizando. O que eu quero transmitir é rápido. Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho na casa do Senhor. E os dois foram fulminados. A Bíblia fala que o fogo de Deus saiu do altar e consumiu eles. Isso é muito sério. O incenso que eles usaram, isso é muito forte, porque quando a gente. Eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, sabe por quê? Porque o Velho Testamento ele dá muita instrução para nós de hoje. Porque quando Deus ele estabeleceu o tabernáculo, cada detalhe foi passado para Moisés. Moisés foi registrando. As cortinas tinham que ser assim, as bacias assim, tinha que ter tantas medidas. Então você vê que Deus é o maior engenheiro. Tudo que Deus fazia, tudo que Deus faz é perfeito. Todas as instruções que Deus dá para mim e para você é perfeita. Olha, você vai fazer assim, o incenso ele tem que ter um cheiro assim, 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 porque senão eu não recebo. A lenha, o fogo tem que ser aceso assim, assim. O candelabro tem que ficar aceso 24 horas por dia. O fogo não se apaga do altar. O sacerdote tinha que virar a noite ali, o fogo não apagava. Só que quando a gente olha para a igreja, hoje a igreja está com o fogo apagado. Não tem mais fogo. Tem sim fogo estranho. Estão se adentrando fogo estranho na igreja.
igreja. E o Senhor falou comigo numa pregação, falou assim, eu vou estar limpando os altares. E já está começando. O altar do Senhor está contaminado. O que é o altar? O altar não é isso aqui não, irmãos. As pessoas confundem altar, púlpito. Isso aqui não é altar. O que é o altar? É o meu local secreto, onde eu apresento o meu sacrifício eu me apresento como sacrifício vivo no altar. Falar, você não vai subir no altar, não, filho, isso aqui não é altar, não, isso aqui é o culto de pregação, é aqui onde eu estou transmitindo a mensagem. E as pessoas, eu preciso sentar aqui, porque daqui no altar eu vou interceder pela igreja. Não, irmão, você pode estar em qualquer lugar da igreja. Aqui não tem cadeira para altar. Aqui o holofote é para Jesus Cristo, não sou eu. Eu só estou transmitindo a mensagem para que a igreja possa entender e para que o pecador possa entender que não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Não há outro caminho se não houver arrependimento. Eu posso pregar, manifestar cura, libertação, aleijado levantar, cego enxergar, mas se eu não me arrepender do meu pecado, eu vou ficar. E a palavra fala assim, se você teve a oportunidade de pregar, de confrontar o pecado, você não confrontou, e aquela alma, ela foi para o inferno, você vai ser culpado do sangue. E eu não quero ser aprovado pelo homem, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu já falei com Deus, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu não vou me submeter ao homem. Eu não vou me submeter ao homem, eu quero me submeter à vontade do Senhor. E às vezes, Deus ele quer tratar com a igreja assim, às vezes Deus ele quer confrontar pecado. Quando você olha para a Escritura, Jesus fala mais do inferno do que do céu, porque Jesus está alertando muitas pessoas que estão indo do caminho, assim como eu preguei aqui no domingo. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas aí tem um caminho mais largo, o povo está indo tudo por ele. Eu sou a verdade, só que as pessoas estão buscando a mentira. Eu sou a vida, mas as pessoas estão no caminho de morte. Eu não quero ser culpado do sangue daqueles que precisam ouvir a mensagem. Se eu topar um mendigo na rua e eu puder pregar para ele, eu vou pregar. Se eu topar uma prostituta e eu puder falar para ela, olha, Deus, Jesus te ama, mas você precisa mudar de vida. Eu não vou impedir ninguém de entrar aqui na igreja. Se chegar uma prostituta, um drogado, seja quem for, ele vai sentar aqui, eu vou pregar o evangelho para ele. Eu não vou excluir ele porque ele está na droga, porque ele é... Não. Eu tenho que manifestar o amor de Cristo por essas pessoas. Que evangelho torpe é esse que a pessoa chega ali na igreja querendo entrar, a pessoa está com isso até embriagada. Eu não posso impedir ela de ouvir a mensagem. Eu não posso impedir ela de ouvir a mensagem. Senão nem eu poderia estar aqui, eu também sou pecador, todos nós somos pecadores. Se eu falar que eu nunca pequei, eu estou cometendo pecado. O que nós temos que, todos os dias, que eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. Porque muitas vezes nós somos incrédulos. Muitas vezes Deus dá uma promessa e às vezes a gente não acredita. Por muitas vezes eu rejeitei, por muitas vezes eu estava sentado no meu sofá da sala, Deus falava assim, olha, você vai cultuar aqui, você vai fazer culto aqui. Eu falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Aí até que um dia eu saí da outra igreja que eu estava, que eu orei ao Senhor, orei, e de novo eu sentei ali, e o Senhor falou assim, você já está atrasado, você precisa já começar. Eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer neste lugar aqui, Pai? Eu já estou aqui há mais de 20 anos aqui. Eu já tentei mudar desse lugar aqui, a gente não conseguiu. Eu já tentei vender minha casa, eu não consegui. Eu ia sair daqui. Mas Deus estava querendo aqui. A obra estabelecida é aqui, os projetos de Deus é aqui. Eu não sei o que Deus quer. Eu estou igual a Abraão. Vai. Eu estou aqui. Eu só estou obedecendo na voz do Senhor. Mas que o Senhor me ajuda. Eu peço força todos os dias. Deus é amor, mas também é juízo. Fazer as coisas do Senhor
com boas intenções é válido, mas tem que ser de acordo com a vontade dele. Que muitas vezes nem tudo que eu quero é o que Deus deseja para mim. Às vezes eu quero ficar rico, mas Deus fala: se eu te der a riqueza, você vai desviar da minha presença. Se eu te der um ministério, que a igreja com 5.000 membros, você vai se exaltar. É assim. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Entenda uma coisa: muitas vezes nós estamos passando por dificuldade no vale, mas entenda uma coisa: nem tudo é o inimigo. Deus muitas vezes está tratando. E assim como eu já preguei aqui, às vezes nós somos enxertados em Cristo como a videira verdadeira, mas às vezes o Senhor está podando a gente, porque quando Deus poda, quando Deus te joga no vale, é porque Ele quer que você dê mais fruto, porque Ele vê potencial em você, Ele vê potencial em mim e em você. E que fica essa mensagem para nós, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos a cada dia não profanar a casa do Senhor. Que o nosso louvor, a nossa adoração, ela possa ser uma adoração sincera. Que o nosso culto seja um culto racional, não seja um culto voltado para o homem. Por várias vezes eu já fui convidado para participar de cultos na igreja. Na igreja teve de tudo, irmãos. Teve de tudo, mas não teve nem palavra. O culto terminou já às 10h20. O pastor falou assim: olha, eu vou ter que fechar porque já excedeu a hora. Eu pensei: cadê a mensagem? Teve louvor, teve pula-pula, teve um monte de coisa. Cadê a mensagem? Cadê a palavra? Porque a fé é por ouvir a palavra de Deus. A fé não é porque você vai lá, senta na cadeira e vê louvor. A fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que você vai converter o pecador se o pecador não ouve a mensagem? Nós vamos cantar mais um louvor e depois nós vamos encerrar.